Olá, eu sou Juliana Pereda e esse é o 100º episódio do podcast da família. Roda a vinheta. Muito bem, e hoje, para me acompanhar neste episódio muito especial, eu tô com aquela que desde sempre torce por mim, provavelmente a pessoa que assistiu todos os episódios, ou quase todos os episódios, né? Que comenta os episódios, e também neste mês de maio, que é mês das mães, mês de Maria, não podia deixar de trazer para esse dia especial a minha mãe, Márcia Pereda. Bem-vinda ao podcast da família, mãe. Oi, filha. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Muito bem. Olha, a nossa conversa de hoje vai ser sobre esse projeto que começou lá em 2023, no finalzinho de 2023. E eu acho que nada como começar com o primeiro episódio, que foi batizado de Famílias em Risco. Olha só, a gente já... lá desde o começo, colocando um alerta para as famílias, né? Se você não assistiu esse episódio, depois corre lá no canal, vale a pena. Ele vai estar com uma série de erros de iniciantes, né? Porque foi, afinal, o primeiro episódio. Mas eu queria começar com ele. Mãe, por que você acha que a gente colocou esse nome aí de Famílias em Risco no episódio número 1 do podcast? Porque eu acredito que hoje em dia realmente a família ela está numa situação um pouco delicada, né? As pessoas já não pensam mais como antigamente, não agem como antigamente, né? Aí você fala assim, puxa vida, né? Nós estamos na modernidade, você tem que fazer coisas novas, mas tem coisas que não dá para mudar, né? Principalmente a família, né? Acho que quando você casa e você resolve constituir família, ter filhos, você tem que ter a consciência de que é uma responsabilidade para toda a vida. Uhum. Pelo menos é assim que eu penso, né? Eu acho que foi também mais ou menos nesse intuito, né? A gente começou o podcast lá em 2023, eu tinha a ajuda da Elaine Cortez, inclusive um beijo para a Elaine, que veio do mundo da TV e que me ajudou, ensinou a fazer roteiro, coisas que eu não tinha a mínima ideia, né? E a nossa preocupação era essa, né? Eu acho que assim, nós também trabalhando nesse ramo de educação, né? Aqui na cidade de Mogi, há 20 anos, exatos 20 anos, a gente também pôde acompanhar esse processo, né, das famílias, em alguns casos de degradação, de famílias mais perdidas, uma perda de sentido das coisas, um materialismo muito grande, um individualismo, e família não é sobre isso, né? Família ela pede justamente virtudes opostas, né? Que a gente olhe para o bem de todos, e às vezes olhar para o bem de todos tem a ver com a gente deixar de fazer alguma coisa por nós, para o bem dos filhos. E esse mundo que a gente vive, ele rema bem ao contrário, ele força as pessoas a fazer só por si, você em primeiro lugar, você que tem que ser feliz, assim, a gente repete muito isso aqui no podcast. Falta, né? eu analiso que falta muito amor, né? Hoje os relacionamentos, eles são muito superficiais, né? Você não pode simplesmente, por um obstáculo que te apareça na vida, você simplesmente desistir de tudo. A gente tem que perseverar. Eu acho que essa é uma palavra muito importante. Foi o que eu fiz e é o que eu faço até hoje. Perseverar e acreditar de que as coisas podem dar certo e ter coragem para seguir em frente, apesar de tudo. Né? Eu penso assim. Agora, você nasceu no final da década de 50, né?
1958. Isso. Falou a minha idade. Enfim, eu nasci, né, eu dei uma faixa aí, né? Eu nasci na década de 80, início da década de 80. Início da década de 80. Enfim, a minha janela é uma janela de 45 anos, a sua janela é um pouquinho maior. E uma das coisas que a gente fala aqui, já falou algumas vezes com entrevistados, sobre a influência da mídia na vida das pessoas, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, você, né, tendo vivido um pouco mais e tendo acompanhado as décadas de 60, de 70, que eu não acompanhei, como é que você vê essas mudanças, por exemplo, de influência de mídia na vida das pessoas e como isso acontece hoje? É muito grande, né? Eu venho de uma época que não tinha TV a cores, né? Então, quando surgiu a TV a cores, foi maravilhoso. E nós nos comunicávamos através da TV, não existia uma outra comunicação. E é engraçado porque hoje, com a minha idade, eu percebo que éramos muito alienados, né? Eu percebo essa alienação, já naquela época. Em que sentido a alienação? Porque assim, eu tenho a sensação de que no mesmo passo que existia uma alienação, as pessoas eram mais felizes, talvez por elas não estarem tão envolvidas com problemas do mundo inteiro, né? Sim. Então, uma parte boa da ignorância boa. Essa alienação é o que eu falo nesse sentido, né? A comunicação vinha através do rádio e da TV, né? Mas era uma comunicação muito, assim, limitada. Aquilo era falado e a gente acreditava muito piamente naquilo. Agora, tudo que era feito e falado e ouvido e assistido, ele não impactava na nossa vida. Por quê? Porque a gente tinha um respeito muito grande pelos pais, né? Então, o que o pai e a mãe falavam era lei. Na escola, nós tínhamos um respeito muito grande pelos professores. Assim, pela figura do professor. A figura do professor. A hierarquia ali. Ela era extremamente importante, né? Eu estudei em escola de freiras. Então, se uma irmã chegasse num corredor e você estivesse fazendo bagunça, você na hora parava. E ela falava, né, para você ficar quieta, você ficava na sua e voltava para o seu canto. Então, eu acho assim, isso foi muito importante para a minha vida. Sim. Né? E hoje em dia, assim, isso foi se degradando, né? Na época que vocês eram pequenos também, se a gente levar agora para a época de vocês, ainda existia respeito. Tinha. Eu me lembro que a gente tinha muito respeito pela Dona Elita. Sim. Saudosa Dona Elita, a diretora lá do colégio. A gente ouvia os passos dela no corredor e já ficava, todo mundo já se aprumava. Sim. A gente é da época da educação moral e cívica ainda, né? A gente pegou essa fase, né? Do hino nacional, a gente cantava o hino à bandeira. Hoje em dia, que aqui no estado de São Paulo, o governador Tarcísio, se eu não me engano, ele instituiu como obrigatório que as escolas cantem o hino nacional uma vez por semana, mas assim, isso não era nem cogitado na nossa época, né? Eu cantava o hino nacional todo dia, né? Antes de entrar, todo mundo fazia fila no pátio, cada um na sua sala, e cantávamos o hino nacional. Sim. E o hino à bandeira, né? Então, para mim, assim, a melhor coisa que existiu foi eu ter estudado esses 8 anos no Sion. Foi maravilhoso. Sim. Eu tenho muita saudade dessa época e muitas boas recordações. Exato. E você vê como a mídia, como você falou, né, ela foi moldando, né, essas gerações. Existem alguns estudiosos que falam sobre as novelas aqui no Brasil, que realmente as novelas, elas pautavam o debate público, né? Todo mundo falava de novela, lembra? E até os programas humorísticos, né? Eram feitas sátiras, né? E de uma maneira super normal. Não, e super fortes, né? E super Se fortes. a gente pensar, por exemplo, nas sátiras que, sei lá,
uma TV pirata fazia antigamente, Cacete Planeta, o próprio CQC, aí nem mais tão antigamente, né? Agora, já mais Imagina atual. Hoje em dia você colocar esses humoristas para zombar, né, dos governantes, dos políticos, do judiciário, né? A gente está vivendo realmente tempos bem sombrios hoje, né? Tempos sombrios. Beirando uma ditadura. Beirando uma ditadura, exato. A gente ainda vai falar disso, mas enfim. Agora, voltando rapidinho para as novelas, antes da gente passar para as fotos, a novela, especialmente as novelas de uma emissora, de uma emissora específica que a gente tem no nosso país, elas foram moldando esse debate público e elas foram normalizando alguns comportamentos culturais que antigamente não se tinha, né? Sim. Então, por exemplo, o estímulo ou a normalização da traição, da infidelidade, né? E essas coisas, elas vão entrando, elas invadem a casa das pessoas sem pedir licença, porque as famílias inteiras assistiam aquilo na sala de TV. Sim, com as crianças. Com as crianças, né? E aquilo sendo normalizado, aqueles padrões culturais sendo normalizados. Então, isso é algo de se pensar, né? Pra gente refletir até que ponto, né, essas gerações passadas, a gente foi tão influenciado pelas novelas, por alguns programas que traziam aquilo como absolutamente normal, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem as redes sociais que vão deixando a gente mais livre para escolher as fontes da onde a gente vai tirar as informações, e isso acho que é algo positivo no nosso tempo, super né? positivo, porque aí você escolhe o seu conteúdo, né? Exatamente. Você não é obrigado a assistir aquilo que te impõe. Exato, com aquele pensamento ou com uma pauta, né? Sim, sim. Enfim. Agora, antes da gente passar, eu selecionei umas fotos da nossa família, né? Eu faço isso com tantos convidados aqui no podcast, chegou a vez da nossa família, né? Olha lá, a primeira, onde tudo começa, né? Onde tudo começa. Ai, o lindo. Casamento, você e o pai. A gente tem tanta história engraçada do seu casamento que vocês contam pra gente, né? Foi um dia muito especial. Uhum. E nesse dia, eu não lembro do que o padre muito falou, ele só falou para mim uma coisa que me gravou, que ele falou assim: vocês têm que conquistar a felicidade, custe o que custar. Uhum. E aí, isso a gente persiste até hoje, né? O papai é um grande companheiro de vida, sempre me estimulou e me incentivou a fazer as coisas que eu gosto. E estamos casados há 47 anos. Exatamente. Vamos lá, produção, passando para a próxima foto. Juliana. Essa eu tinha que colocar. Eu acho que essa é uma das minhas fotos favoritas. É mesmo? É lá em Caraguá. Eu e minha mãe. Foi a sua primeira ida à praia. A gente tinha alugado uma casa, então foi uma galera grande. Eu lembro que E você era o bebezinho. Sim, e por um tempo eu fui a única, né? Foi. Por pouco tempo, né, Ju? Bem pouco tempo, muito pouco tempo, que logo no ano seguinte chegou meu irmão. É verdade. Produção, a próxima. Ju, essa é outra que eu gosto. Eu coloquei a mãe, eu falei, deixa eu colocar o pai, senão ele vai depois ele vai assistir. Ele vai ficar feliz. Ele Essa foto, ele trabalhava no ABC e nós morávamos na Vila Prudente. Aí ele passava em casa para te ver. Uhum. Então ele passou na hora do almoço para ver a Juliana. E aí eu era fofa. Sempre foi. Eu era uma bebê fofa. Até hoje, né, filha? Mas bebê é mais fofo do que outras fases da vida, né? Bebê é fofo. Próxima foto, produção. Essa é. O nosso querido Vadão. Meu avô, Margot, minha avó. Né, o Vadão já foi embora, foi lá morar com o pai. E a minha mãe tá morando comigo. Sim. 91 anos, uma pessoa extremamente alegre, de bem com a vida, muito católica. Ativa mentalmente. Reza o terço todo dia. Todo dia. Muito bonitinha. É uma grande companheira para mim nesse momento. Mas sabe que você vê, a gente está aqui no podcast da família, né? Como é importante a gente ter essas referências
para nossa vida, né? Nossa, e o tanto que a gente carrega dessas pessoas dentro da gente, né? Para a vida inteira. Para a vida inteira, em atitudes, às vezes assim, o que meu avô faria. Por exemplo, às vezes eu penso assim, o que meu avô, se ele tivesse aqui sentado assistindo a gente, o que será que ele pensaria desse projeto, né? Ele ia gostar. Eu acho que ele iria gostar, ele iria falar assim, é isso aí, tem que falar as coisas mesmo, né? Obviamente com honestidade intelectual, com respeito, mas é muito bom a gente poder honrar esse legado que a gente recebe, né? Só uma coisa que eu quero acrescentar aqui, hoje a vovó está morando comigo, já faz 3 anos, vai fazer 3 anos, e eu estou aprendendo muito, sabe? Está sendo uma lição para mim. É uma escola, né? É uma escola, é uma escola de você ter paciência, de você ouvir bastante. Sim. Então, para mim, particularmente, está sendo um momento muito bom da minha vida. Muito bem. Vamos lá para a próxima foto. Bom, coloquei os meus avós maternos, tinha que colocar a minha avó Maria. Aí a Ju tinha o quê? Eu era bem bebezinha, né? Um mesinho e a gente foi almoçar. A gente ia de domingo ou almoçar na casa da sogra ou almoçar na casa da mãe. Né? Então, eu me lembro desse corredor na casa da Vila Maria, que é onde morava a Bisa, né? Isso. A Bisa também. Saudosa avó Maria também. Sabe o que me ocorreu agora nesses dias? Que assim, que a idade que elas estão aí nessas fotos é mais ou menos a idade que eu tô agora. Isso. 45, 46 anos. Assim, é uma coisa que se te cai, assim, nesse momento, assim, não que eu esteja neste momento preparada para ser a avó. Enfim, já tenho uma filha de 18 anos, enfim, mas olha só como as coisas, como o tempo passa e é cíclico, né? Então, e eu comecei cedo, né? Eu casei com 21 anos, né? Você nasceu, você tinha 22. No final Não, eu tinha 22, desculpa. É uma diferença pequena, se a gente for pensar, né? Hoje, assim, se a gente considerar, né? Era a primeira neta amadinha. Sim, eu acho que eu sinto isso até hoje, esse amor que a gente recebe, né? Como é importante a gente receber esse amor dentro da família, além do amor de Deus, a gente ter a certeza de que a gente é filho muito amado de Deus. Sim. A gente repete isso para os nossos filhos, né? Depois, quando a gente os tem, como é importante. A gente assim, acaba sendo um arcabouço, né? Um baú cheio de amor mesmo. Né? Sim, é muito importante e faz muita falta para quem não tem. A gente percebe hoje na escola, né? Exato, a gente percebe hoje. Com as crianças. Um caso que aconteceu na escola essa semana que me deixou um pouco, assim, coração apertado, é uma mãe que pediu para incluir a babá no grupo, para acompanhar as lições, porque ela não estava dando conta de acompanhar as lições, né? E aí eu fico pensando, poxa, se a gente não tem tempo para se dedicar aos nossos filhos, né, ao nosso bem mais precioso, essas almas que a gente presta contas depois delas, para onde está indo o nosso tempo? O que será da nossa vida? O que será da nossa vida? O que será da nossa vida? Porque esse tempo é muito rápido, né? Exato. Os filhos passam, assim, a infância, o bebê, tudo isso passa muito depressa. E a gente, se você não tem esse contato, você acaba perdendo, Perde mesmo. E quem perde é a criança também. Sim. Vamos lá para a próxima, produção? A gente tem... essa eu também tinha que deixar registrado, porque aí essa tem os meus irmãos. São os meus, assim, amores. Eu amo os meus irmãos de paixão, meus amigos. A Paula, a Caçulinha, o Dudu e a Ju. E o meu pai. Numa festa de aniversário. Em casa. Raiz, né? Festa raiz. Festa de aniversário. Hoje em dia, sabia que tá tendo um movimento das pessoas voltarem a fazer festa? Acho legal. Eu acho legal. Assim, a festa de aniversário na garagem de casa, a gente vê ali as ferramentas. Um lençol que a gente coloca para cobrir a prateleira de ferramentas. E pronto, tá feita a festa. E pronto, tá feita a festa. Eu lembro que a avó Maria fazia o bolo. O meu aniversário caía sempre perto da Páscoa, então era sempre de coelhinho. Eu me lembro que, assim, tem essa memória. As balas embrulhadas no papel crepom. Chocolate, né? De lembrancinha. Sim. E o meu avô sempre ali muito presente, meus avós. Sim, todos. E os meus irmãos queridos, que são os meus... E a bisavó também, né? A bisa, né?
grandes companheiros, né? Os irmãos, eles são os nossos grandes companheiros, as pessoas que vão testemunhando a história com a gente. Sim. Eu preciso ainda trazer os dois em aqui. todos os momentos, né? Nos momentos bons e nos não tão bons. Nos momentos difíceis. Um beijo para eles. Próxima foto. Aí já mais recente, o meu casamento. Aí a história se repete, né? E aí se repete. Maravilhoso, né, Ju? É maravilhoso. Como é lindo a família, né? Como é que a gente pode enxergar a alegria, a felicidade fora da família, né? Dessa realidade que Deus preparou pra gente, né? Eu lembro que foi um dia também muito feliz. Eu acho que foi o meu casamento dos sonhos, porque eu casei na paróquia Nossa Senhora do Brasil. Muito legal, muito bonito, tudo muito perfeito, né? Muito perfeito. Foi muito legal. Foi um dia também muito feliz. E eu também me lembro que o padre falou sobre a decisão. A gente tem que decidir todos os dias, né? A felicidade é isso. Acho que é parecido com um pouco que você ouviu. Que a felicidade, ela não é um destino, ela é uma decisão diária. Sim. E que a gente precisa tomar essa decisão todos os dias, né? Você decide se você quer perdoar ou não perdoar. Exatamente, se você vai querer amar aquela pessoa ou não. Se você vai amá-la do jeito que ela é ou não. Exato. Então, eu acho que o amor é isso. O amor é convivência diária e é a conquista de todo dia. Todo dia. Lembrando que se a gente não tem Deus ali para nos sustentar, a gente desaba, né? Então, um beijo também agora pro meu esposo, né, que também vai assistir. Próxima foto. A Clarinha. Essa eu coloquei. Essa foto é linda, essa né? é também uma das minhas fotos favoritas, porque foi no dia que ela nasceu. Muito fofa. Né? Quando a gente vira mãe, né? E é tão bonito isso. Quando a gente vira mãe, a gente percebe quantas coisas que entende um pouco mais a mãe, eu acho, né? Sim. Exatamente isso. Um beijo pra Clarinha. Tem uma próxima foto, que também é favorita. É linda a Estela. E a Clarinha. A Clara, mais velha, com 5 anos, né? E a Estela, quando ela veio também. A nossa queridona. É um amor. A nossa figuraça. É uma figurinha. Ela é muito legal. Ela é muito autêntica. Legal, sim. Cada uma do seu jeito, mas é muito especial, né? E assim, é por eles que a gente faz. Claro. Né? Tudo. Vamos lá, produção. Próxima. E essa é legal porque tá todo mundo, né? Quase todo mundo, né? Uma foto um pouco mais recente. Quase todo mundo. Falta o João, mas o João tava já na barriga da Paula. Né? Essa aí foi no Natal. Com os nossos, a cunhada, o cunhado, né? As meninas, as primas, as netas todas. Né? E todo mundo já maiorzinho, mundo já maiorzinho. Não sei se tem mais foto aí, produção. Eu acho... essa que eu acho que é a última, que é a mais recente, que sim, tá o João, que foi o Natal. Mais uma de Natal. Lá na chácara, só que o ano passado. O Natal de 2025. Aí todo mundo já maiorzão, né? E é isso, né? É a família. Família é maravilhoso. Eu amo a minha família e eu deixo, assim, uma mensagem que a gente tem que aceitar as pessoas como elas são, né? E para que a gente possa conviver bem e para que sempre possa todo mundo estar unido nos momentos especiais. A gente sabe que a vida é corrida, que cada um tem a sua vida, né? Os filhos casam e vão ter a vida deles. Mas se a gente souber conviver com todos, a gente vai conseguir sempre, em alguns momentos, estar todo mundo ali com você. Exato, E procurar, assim, fazer um exercício de enxergar o que cada um traz de bom também. Sim, todos nós. Sim, é que assim, existe às vezes uma inclinação que a gente tem, por a gente ser miserável, pecador, né? De, às vezes, ressaltar os defeitos, né, das pessoas e ficar muito apertando nessa tecla, né? Mas se a gente fizer esse esforço de olhar para o que tem de bom em cada um, facilita muito, né, a nossa convivência, o que cada um tem de talento, né? Todos têm. Cada um tem o seu, e isso é tão bonito, né? No caso da nossa família, a gente tem vários talentos. Vários talentos. Né? A gente tem a Paula com o intelecto dela, ela tão inteligente, que a gente admira tanto.
O meu irmão também, com os dotes dele, não só intelectuais, mas também a conversão dele, que é bonito de acompanhar, né? Maravilhoso. Como ele dobra os joelhos para Deus, e o esporte que ele faz com tanto afinco, né? Ele e a família. Então, é muito bonito de ver e de louvar e de admirar o que cada um tem de bom. Sim, né? E agradecer, né, Ju? Exato. Agradecer que todos têm saúde, e sempre estar voltado com os olhos para Deus, né? Sempre. Muito bem. Bom, para esse 100º episódio, eu fiz um convite para alguns dos nossos entrevistados que já passaram por aqui, para que eles enviassem mensagens. Vocês vão ver algumas mensagens ao longo desse programa aí no GC, de pessoas que mandaram por escrito, da família, pessoas que acompanham, mas a gente também teve mensagens por vídeo. E 4 desses nossos entrevistados mandaram mensagem e perguntas pra gente. Então vamos conferir o primeiro, que é o da Carla Castro, do episódio 17. Chegamos ao episódio 100 do podcast Reunião de Pais e eu venho parabenizar essa iniciativa maravilhosa que tem por objetivo principal ajudar os pais a guiarem os seus filhos no caminho da verdade. Eu tive a oportunidade de participar do podcast, meu episódio está lá falando sobre a formação das 12 camadas da personalidade segundo a Bíblia, e eu quero aproveitar esse momento para, além de dar os parabéns pela iniciativa, pela consistência do trabalho, perguntar para vocês quais serão os desafios de 2026 para que os adolescentes não sejam doutrinados pela esquerda esse ano. Eu espero que a Ju consiga ajudar muitas famílias a responder essa pergunta no próximo episódio do podcast, porque nós sabemos que os professores de esquerda não deixarão passar ninguém sem que eles pelo menos tentem incutir a ideia de que o comunismo é algo bom. Então nós precisamos dar aos pais ferramentas para protegerem os seus filhos da mentira, para que eles possam caminhar junto com Jesus pelo caminho da verdade, até que possam ver o nosso Senhor face a face. Eu acho que papo reto, né? A Carla é ótima, né? Ela já respondeu, né? Ela já deu a resposta. Ela fez a pergunta e já respondeu. A Carla, ela é carioca, ela tá lá no Rio de Janeiro, o perfil dela é o Conserva Tua Mãe. Foi um episódio muito legal, a gente fez online, enfim, porque ela tá lá no Rio de Janeiro. Se você não assistiu, assista. Mas, enfim, tentando dar a nossa contribuição, né? Porque ela tá falando. Eu não sei, eu acho que no final das contas, ao fim e a cabo, a gente tem que fazer o nosso serviço dentro de casa. Claro. Né? Que assim, e eu tenho uma convicção muito grande, porque eu tenho filhas, né, adolescentes, uma agora já na faculdade, mas eu tenho uma que é bem adolescente, ela tá no seu auge da adolescência, e ela é meu experimento, e eu tento fornecer o conhecimento para ela, para que ela justamente não caia nessas armadilhas, porque a gente não pode, na verdade, tirar os nossos filhos do mundo, né? A gente tem que capacitá-los para que quando eles encontrarem as contrariedades ou um pensamento que é um pouco dissonante do que ele acredita, que ele seja capaz de discernir. Eu acho que assim, discernimento é uma palavra-chave para a educação dos nossos filhos. Sim, e discernimento você dá dentro de casa, né? Eu acho que ensiná-los sobre Jesus, sobre a fé, sobre Maria, eu acho que é tudo. Eu acho que a formação dentro de casa não vai deixar que eles se percam lá na rua. Com certeza. Mas assim, sobre o comunismo, porque ela deixou muito claro a questão do comunismo. Então, de novo, é você falar de Deus, falar da verdade, e tudo aquilo que afasta da verdade, no final das contas, não é bom. E se a gente vai estudar, por exemplo, as raízes do comunismo, os países que adotaram, como eles tratavam as pessoas, né? E países que hoje são comunistas, que a gente não tem a mínima ideia do que acontece, mas a gente imagina o que acontece, já é um bom indício, né? Então, assim, é procurar trazer os fatos à luz da verdade, e fazer com que eles consigam discernir por si sós. Né? Sim, eles têm que chegar a essa conclusão. Quando eles tiverem
alguém argumentando alguma coisa, que eles saibam, que eles têm um pouquinho de bagagem para tentar contra-argumentar. Exatamente. E seguirem persistentes na verdade que eles têm, né? Eu acho que é isso. Agora, por isso que vem de casa, né? Vem de casa, mas 2 coisas eu acho que são importantes. A primeira é o pai saber, porque também tem muito pai que é alienado nesse mundo, né? Então, assim, o pai tem que buscar as informações, Sim. Não aceitar o que é dito para ele, às vezes, só em rede social. Então, ele tem que estudar, entender, né? E a segunda coisa é você ter um canal de comunicação bem aberto com o seu filho, né? Então, o seu filho chegar... Sem medo, né? Chegou da escola, mãe, nossa, aconteceu tal coisa hoje na escola, e aí a gente discutir e aprofundar, Então, mas aí é um relacionamento familiar, e é o que a gente vê muito, os pais, eles têm que estar disponíveis para ouvir os filhos. Exato. Se eles não estiverem disponíveis, realmente... fica mais difícil. Mas eu creio que as coisas estão mudando. Eu também creio, Vamos lá para o segundo vídeo, que foi com o Murilo Faco, do episódio 82. Bem, eu soube que o Reunião de Pais está indo ao 100º episódio, e por isso eu queria agradecer e parabenizar a toda a equipe, em particular a Juliana, né? O Reunião de Pais foi o primeiro podcast que eu fui, e como tudo aquilo que é primeiro, eu os tenho em uma estima e carinho especiais, né? Que quanto mais passar o tempo, mais, como vinho, né, melhorará este carinho e estima. Por isso eu sinceramente lhes parabenizo, agradeço pelo apoio no meu próprio projeto, né, e que venham muitos mais episódios. Bem, e a minha pergunta é, como todas as boas perguntas, uma pergunta de extremos, né? Queria saber da Juliana qual foi a entrevista mais emocionante que ela já fez e por quê. Muito bem. Murilo, um jovem inteligentíssimo, ele faz análise de quadros de arte, assim, é incrível. Ele estudou sozinho, autodidata, sabe aquelas pessoas admiráveis para conhecer. Bom, de extremos, o episódio mais marcante, eu acho que são todos aqueles que contam histórias de superação, de conversão. E aqui no canal, já no 100º episódio, acho que eu consigo destacar esses de superação. Então, a história, por exemplo, da crise do Diogo, que tiveram várias perdas, gravidezes que não evoluíam, uma gravidez muito difícil, que a Cris tinha consciência de que o bebê ia nascer, não ia sobreviver muito tempo, ele sobreviveu alguns minutos e ela levou a gravidez até o fim. As histórias de conversão, então a dona Sônia, que o filho estava afundado na depressão, ela entregou o filho à Nossa Senhora de Fátima. Foi bonito demais. E a gente vê a ação de Deus, né, por intercessão de Nossa Senhora, ajudando, dando força para as pessoas. Acho que essas histórias são as que mais me marcaram, assim, pessoalmente. Teve alguma que você tenha gostado também, mãe, assim? Ai, Ju, são muitas, né? Eu gostei bastante do Padre Carlos, sobre o exorcismo. Sim, Padre Carlos é inclusive um dos mais assistidos no canal. Eu gostei bastante da Juscelia, né? Contando todo o processo da Rafa. Maravilhoso, né? Um beijo para a Juscelia. E um beijo para a Rafa. Para a Rafa também. Ju, são muitos, né? São muitos, mas esses 2 me impactaram bastante. Os demais, o que eu gosto é que é muito conhecimento, né? A gente aprende coisas que a gente às vezes deixa para lá, deixa de lado, né? Eu gostei também daquele senhor borracheiro. O seu Everaldo com a esposa. O seu Everaldo, tão culto, né? O borracheiro. Maravilhoso. Que tá ali com a mão suja de graxa e de repente você vai lá trocar o pneu e ele tem lá um quadro das bodas de Canaã. Das bodas de Canaã, que tá no Louvre, que tá no Museu do Louvre, na mesma sala que está a Mona Lisa. E que as pessoas só olham pra Mona Lisa, que é um quadrico desse tamanho, e o Bodas de Canaã acho que é o maior quadro que tem no Louvre, na sala, né? E ninguém olha. E Bodas de Canaã foi o primeiro milagre de Cristo. Sim.
pedido de Nossa Senhora, né? Que Nossa Senhora assim, pede para que ele faça isso quando acaba o vinho. Então, na verdade, são muitos, né? São muitos. São muitos. É isso aí. Vamos lá para a terceira mensagem com o André e com o Walter. Juliana, reunião de pais, nossos parabéns. Tivemos a honra de participar do episódio número 90 e vimos os outros episódios, histórias maravilhosas, que o Espírito Santo ilumine e que venha mais episódios aí. Juliana, é muito bom quando a gente vê pessoas como você que têm um propósito de vida. Então, nós ficamos muito felizes de participar e eu tenho certeza que o teu trabalho está sendo muito abençoado justamente por isso, por você tratar por assuntos tão relevantes, tão importantes como a educação, né, a educação da família, dos filhos e a religião de forma geral. Então, parabéns a você. A família só tem a ganhar com vocês. Parabéns. Juliana, e agora comemorando, né, o 100º episódio do Reunião de Pais, eu tenho uma curiosidade. Aliás, nós temos uma curiosidade. Se você fosse escolher 5 top 5 para você entrevistar, personalidades, quais seriam? Ixi. Essa aí difícil, é difícil, porque tem tanta gente que eu admiro, né? Algumas pessoas que eu admiro eu consegui já trazer pro canal, mas assim, que eu consiga pensar, assim, bate pronto. Vou me achar Carola de igreja, né? Mas assim, eu adoraria entrevistar o padre Paulo Ricardo. Que é uma pessoa que eu... É um ídolo. Eu admiro muito, eu sou consumidora dos cursos dele. Eu gostaria de entrevistar o padre Pedro Williamson, que eu assisto as meditações dele também toda semana, que ele faz aos domingos de uma forma super básica lá com as pessoas que acompanham ele. Ele é uma pessoa que lê muito. Uhum. Ai, quem mais que eu entrevistaria, hein? Eu não sei, talvez o Rodrigo Constantino. Esse você tá tentando, esse que eu tô tentando, já tô com o WhatsApp. Quem sabe esse vídeo não chega a eles, né? Ana Paula Henkel, que também tá na minha listinha, né? Que são pessoas que eu admiro, que estão aí, jornalistas, procurando trazer a verdade. Eu acho que esses, assim, de uma forma geral, e talvez aí os meus irmãos, quem sabe, né? Eu consiga trazer os meus irmãos esses são mais fáceis, a gente manda um WhatsApp esses são mais fáceis. E a gente só convoca eles, Sim. né? Então fica aí a respondida a sua pergunta, Andréia, um beijo pra vocês. E o último vídeo é com o Marcos, dos Jovens de Direita, que inclusive gravou o episódio 41 com a Clara, que foi o rapaz que gravou com a Clara. Vai lá, Marcos. Olá, meu nome é Marcos Santos e sou filiado ao Partido Novo. Quero começar parabenizando a Juliana Pereda pelo trabalho que vem fazendo no podcast Reunião de Pais. Em tempos em que muita gente prefere o silêncio por medo ou conveniência, você escolheu o caminho mais difícil, o da coragem. E isso não é pouca coisa. Eu sou profundamente grato pelo espaço que você me deu, de verdade. Porque hoje no Brasil, falar o que se pensa, defender princípios e expor ideias tem um preço. E nem todo mundo está disposto a pagar. Mas é justamente em momentos assim que vozes firmes fazem a diferença. E a sua é uma delas. Então fica aqui o meu reconhecimento e minha gratidão. E eu deixo uma pergunta para você. Até onde você acredita que vai essa tensão entre liberdade de expressão e controle de narrativas no Brasil? E qual é o papel de quem tem voz nesse cenário? Ixi, complicado, hein? Pois é. Bom, o Marcos, ele é um jovem, né, filiado a um partido de direita. Na gravação do podcast, ele gravou com a Clara, que foi a estreia dela, né? Enfim, então é uma pessoa que está ali atenta ao cenário político. Eu acho, assim, a gente está vivendo tempos meio conturbados no sentido de liberdade de expressão. Tempos difíceis, né? Que, assim, especificamente nos últimos tempos, assim, piadas, né, com fantoche, por exemplo, já afeta e faz com que a pessoa queira censurar, enfim, coisas que a gente não via há muito tempo, né? Eu acho que o caminho é a gente seguir adiante, falando com, de novo, honestidade intelectual, ensinando os nossos filhos. Eu acho assim, eu cheguei à conclusão que a gente não consegue mudar o mundo inteiro, né? Mas a gente consegue mudar o nosso mundo,
né? E o nosso mundo é o que está no nosso alcance realmente, né? São as pessoas que a gente convive no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa família. E assim a gente vai plantando sementes, né? De verdade, das pessoas buscarem a informação de uma forma sem ideologia, o fato como ele é, analisando o fato. E eu acho que é por aí o caminho. É por aí mesmo, é difícil, é um caminho de pedras, né? Mas eu acho que é o que você falou, né? Plantar uma sementinha para daqui a alguns anos, talvez você colher isso, né? A gente ter um país melhor, um país mais justo. Exato. Né? Um país menos corrupto também. Aí. Muito bem, um beijo para o Marcos. Bom, a Milena Freire, que participou do episódio 90, ela não fez um vídeo, mas ela enviou 2 perguntas para mim. E uma foi, qual episódio que te deu um insight valioso? E aí, respondendo a sua pergunta, Milena, para mim, muitos dão insights valiosos, mas teve um com o Dr. Fernando Magalhães, que é um advogado, que falou da relação entre o jurídico, né, o direito e as leis do homem, as leis de Deus, que é algo que de se pensar, né, que fica aí uma dica para quem está no governo, quem está nas posições de poder, né, se a gente se submetesse mais às leis de Deus, como não seria diferente, né? Sim. Enfim, o Dr. Fernando, ele me indicou um livro que se chama A Alma de Todo Apostolado, que mudou muito a forma como eu enxergo, na verdade, a minha posição, a minha missão. E fica aí como uma dica cultural prévia, A Alma de Todo Apostolado, de Don Chotad. Esse foi um que me deu um insight, porque me levou a um livro que, se eu não tivesse entrevistado ele, eu não teria tido acesso. É por isso que eu te falo, né? São entrevistas valiosas, né? Porque cada uma contribui de uma maneira. Exatamente. E a segunda pergunta que ela fez é: quem é a Juliana após o 100º episódio? E aí eu pensando assim, né? Na verdade, a nossa história é uma narrativa, né? A nossa vida, ela é uma história, se a gente for pensar. A gente acabou aqui de contar um pouco a história da nossa família. E a nossa vida é isso, é a gente contar para os outros alguma coisa que nos aconteceu. Então, para mim, assim, no episódio 100, eu olhando para trás e colecionando essas histórias que estão aí deixadas, né, vão ficar, né, no YouTube, nas plataformas, é um legado, é uma coleção de histórias. Então, isso me enche de alegria, na verdade, de deixar ali num lugar, é como, sei lá, talvez a sensação de escrever um livro, não sei, de você deixar ali registrado um legado de histórias contadas, né? Eu acredito que após esse episódio, número 100, as coisas vão mudar bastante para você. Eu, como uma... Ó, mãe profetizando, hein? Uma mãe profetizando. Porque você também é uma pessoa, uma moça de muita fé, né? De muita coragem, muito agregadora. Então, tem tudo para deslanchar. Mas é seguindo para agradar a Deus mesmo, é o que a gente está. Sim, para agradar tá a Deus. Eu sempre penso dessa forma. Todos os meus medos, eles foram curados só pensando em Deus, intercessão da Virgem Maria também, que eu sou muito devota, e sempre focarmos nas coisas boas. As coisas ruins existem, claro, a gente está aqui nesse mundo, né? Se a gente não quisesse coisa ruim, a gente não estaria aqui. Exato. Então, a gente está aqui para enfrentar também desafios. Mas o desafio maior é você sempre ter fé em Deus, coragem, e você sempre olhar para o alto, né? Eu acho que quando você olha para o alto, as coisas ficam... Os medos somem, né? Exato. Somem. E ter a certeza de que Deus nos ampara. Totalmente. Nos ajuda muito. Realmente. Em tudo. Agora, você sabe quais são os episódios mais assistidos do canal? A gente já falou alguns, né? A produção vai pôr na tela pra gente relembrar. Olha lá.
A gente tem nos top, na verdade é o top 8, né? O Firmino. Firmino Cortada, esse foi um que eu nem acredito que eu entrevistei, né? Porque o Firmino Cortada é um influenciador que tá estourado nas redes sociais. Muito legal. E você vê que como são, né? Eu chamei ele você pelo Instagram. chamá-lo. Eu consegui. Ele bateu quase 3 mil visualizações. Na sequência, a gente tem o Padre Carlos Guimarães, que na verdade tá 2 vezes nesse ranking, com um episódio sobre exorcismo, que também é um super assistido, e depois ele voltou para falar de Santa Missa e Confissão. Né? A Cris e o Diogo, que eu mencionei, da história deles aqui, com mais de 1.000 visualizações, e aí na mesma pegada o padre Gustavo Catânia, que formado em Direito na USP e virou padre, né? Uma história muito legal. Tá muito religioso esse meu top 8, né? A beleza que vai salvar o mundo, com o pessoal da Alegra-te Quadros, falando sobre a importância da beleza. Também. O queridíssimo Ramiro, que também um pouco na pegada do padre Gustavo, estudante de direito, formado e que decidiu ser padre. Então essa coisa de vocação, de chamado, a história dele é muito legal. E um da Sheila Mantovani, que foi uma das presas do dia 8 de janeiro. E que contou a história dela e também tá figurando aí no ranking dos mais assistidos. Se você não assistiu nenhum deles, te convido lá a assistir pra gente aumentar aí o número de visualizações. Agora, mãe, a gente tá no mês de Maria, estamos aqui com uma imagem de Maria passa à frente, que eu acho que... Sim, maravilhosa. É lindo, né? A oração dela também. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, cruz sagrada seja a minha luz. É meio que uma mistura da oração de São Bento. Com Nossa Senhora. Mas ela dá muito resultado, viu? Dá, é maravilhosa. Dá muito resultado. Então, como estamos nesse mês mariano da Mãe de Jesus, eu vi uma notícia que me deixou muito triste. E aí eu vou ler um trechinho da notícia, enquanto a produção coloca na tela da onde eu tirei, né? Que é do site, se eu não me engano, da BBC. Que a maternidade é um trabalho sem fim. Um estudo de 2023, realizado na Polônia, estima que de 5 a 14% dos pais se arrependem da sua decisão de ter filhos e optariam por não serem pais se tivessem uma nova chance. Né? Uma delas é um grupo de Facebook chamado I Regret Having Children, que em português se chama Eu Me Arrependo de Ter Filhos. Com 96 mil inscritos nesse grupo. Né? A maternidade é repleta de doces momentos, mas eles não compensam a liberdade que eu poderia ter no lugar deles, declarou a BBC, uma das mães do grupo. Gente, que tristeza que deve ser uma pessoa ser mãe, olhar para o seu filho e achar que isso não é bom, ou se arrepender disso. Então, eu acho assim... O que passa no coração dessas mães? Então, eu acho que não tem... a pessoa não deveria ter casado, não deveria ter constituído família. Porque existem pessoas que não querem ter filhos. Sei lá, eu acho que cada um resolve o que tem que fazer na sua vida. Mas um filho é uma bênção, né? Os momentos mais maravilhosos da minha vida foi quando eu fui mãe, né? Foi difícil? Claro que foi. Eu... Às vezes ficava desesperada porque não dava conta, sim, mas hoje eu faria tudo novamente. Exato. Né? E outra coisa, né, Ju? Amor, né? Eu acho que falta amor. Aí falta amor também para o casal, né? Para compartilhar isso, porque também a decisão de ter filho não é só da mãe. E a responsabilidade de cuidar do filho também não é só da mãe. Né? Talvez a mãe faça o trabalho mais braçal, mas o pai, ele tem uma função extremamente importante, né? Eu acredito que isso aí é desamor entre os casais. É falta de sentido, de uma certa forma. É falta de sentido na vida e sei lá o que acha da vida, né? E você ser engolido também por esse mundo que faz com que você só olhe para si. Sim. Né? Porque, de novo, repetindo, a gente aqui como diz a Ana Paula Henkel, é disco arranhado. A gente fala as mesmas coisas. Você vai falar as mesmas coisas. Amor de verdade é sacrifício. Sim. Se a gente for pensar em Jesus Cristo, né? Em todo o sacrifício como a que ele figura fez maior por de nós. amor, é sacrifício. Então, se você não enxerga amor como sacrifício, e dentre tantas histórias lindas que a gente já contou aqui no podcast, você não consegue compreender um amor de mãe, né? Então,
É muito triste, realmente. Eu quis trazer, quis registrar, porque isso me entristece o coração. É triste, mas né? é real, né, Ju? Exato. Infelizmente. Bom, um contraponto aí, essa total desconexão do amor maternal e a vida, né, de santas. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Uma delas é a história de Santa Gianna Beretta. Você conhece a história de Santa Gianna Beretta? Não. Então, o pessoal vai conferir aí na tela. Roda esse vídeo para vocês conhecerem. Ela era médica, mãe de 3 filhos, grávida do 4º. Descobriu um tumor no útero. Os médicos disseram que podia fazer uma esterectomia e salvar a própria vida. Gianna disse não. Escolheu arriscar tudo pelo bebê. Morreu 1 semana depois do parto. A filha sobreviveu. E 50 anos depois, esteve no Vaticano quando a mãe foi declarada santa. Gianna Beretta nasceu em Magenta, Itália, em 1922, 10ª de 13 filhos. Formou-se em medicina, especializou-se em pediatria, cuidava dos pobres de graça, era esquiadora, montanhista, pianista. Em 1955 casou com o engenheiro Pietro Molla. Tiveram 3 filhos, vida plena, até a 4ª gravidez. No 2º mês da gravidez, em setembro de 1961, descobriram um fibroma no útero. 3 opções: aborto com tratamento, histerectomia, salvando Gianna, mas matando o bebê, ou remoção só do tumor, preservando a gravidez, com risco altíssimo. Gianna não hesitou. Como médica, sabia exatamente o que escolhia. Disse: salvem o bebê. A cirurgia removeu o tumor, preservando a gravidez. Gianna continuou trabalhando, mas sabia que o parto seria perigoso. Repetiu ao marido: se tiverem que escolher, escolham a criança. Não hesitem. Em 21 de abril de 1962, Gianna Emanuela nasceu saudável. Gianna sorriu ao ver a filha. 1 semana depois, morreu de peritonite. Tinha 39 anos. Gianna Emanuela cresceu saudável. Tornou-se médica, como a mãe. Em 2004, João Paulo II canonizou Gianna. O marido Pietro, aos 92 anos, também estava lá. Primeira vez na história que marido e filhos assistiram à canonização. Pietro segurava a foto da esposa e chorava. Gianna não fez nada sobrenatural. Amou até o fim. Era médica, entendia cada risco e escolheu a vida da filha acima da própria. Não existe amor maior do que dar a vida por alguém. Gianna provou que a santidade não mora nos altares, mora nas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Se a história de Santa Gianna tocou você, compartilhe com alguém. Siga o canal para fortalecer a sua fé. Que Deus abençoe você. De novo, a Santa Gianna, uma mãe de família, ela é uma santa que foi mãe, casada, sim, enfim, e que descobriu uma doença e grávida e corria o risco dela perder a vida dela e ela teria que tirar o filho e ela optou por não tirar o filho. E até o final. E até o fim. E ela faleceu depois disso, né? Mas salvou o filho, né? Então aí, de novo, um exemplo de amor cristão, né? O de Santa Gianna. E, para quem vier com essa justificativa, né, de que as boas e santas mães, elas não eram só donas de casa, que não saíam de casa, tá aqui uma história de mais uma santa que foi empreendedora e ela foi mãe de uma grande doutora da igreja, que é Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a Santa Zélia Martim. Confira aí num post da Beatriz Grassi a história de Santa Zélia Martins, para você ver que mãe pode ser, sim, empreendedora, trabalhar e cuidar de casa. Para você que acha que uma mulher casada só se santifica por meio dos cuidados do lar, eu quero te apresentar essa mulher aqui que inaugura um novo quadro desse perfil, Mulheres Reais Santas de Verdade. Quero ser santa e vou ser. Ela disse isso enquanto administrava uma empresa, criava os seus filhos e cuidava do lar e do casamento. Essa mulher é Santa Zélia Martã, autora dessa frase. Santa Zélia era casada com São Luís Martã. Ela aprendeu a fabricar rendas, abriu a sua própria empresa e o negócio prosperou tanto que sustentou a família por anos, ao ponto do seu próprio marido ter largado o seu emprego para trabalhar com ela. Eles tiveram 9 filhos e perderam 4, ainda muito pequenos. Se você não sabe, a Santa Zélia era mãe de ninguém menos do que Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da Igreja Católica. Santa Zélia escreveu muitas cartas aos seus familiares que foram publicadas, e nessas cartas existem relatos de cansaço, de saudade e de desamparo, mas também de uma fé inabalável. Ela nunca ocultou o peso da vida, mas ela carregou esse peso com muita dignidade. E é isso que torna ela próxima. É isso que torna ela santa. Uma mulher que abraçou a sua circunstância. Depois de trabalhar, casar,
perder filhos e continuar de pé. Ela percebeu onde a sua vida encontrava sentido mais profundo. A santidade de Zélia Martin não estava num claustro, estava no balcão da sua loja, na mesa do jantar da sua família, na gestão das suas funcionárias, nas cartas que ela escrevia tarde da noite. Ela nos ensina que o ordinário vivido com intenção e fé torna-se extraordinário. A história de Santa Zélia desmonta um mito muito difundido hoje em dia que diz que a mulher só pode ser santa se ela abre mão de tudo em favor do lar. E ela não fez isso. Ela trabalhou, construiu, liderou um negócio. Tenho tanto a fazer que a única saída é começar pelo mais urgente: rezar. Essa frase também é dela. Uma mulher que sabia de onde vinha sua força. Não apesar das responsabilidades, mas por causa delas. Santa Zélia e São Luís tiveram perdas, passaram por lutos, trabalho, responsabilidades, doença, e tudo isso foi capaz de fortalecer ainda mais o seu casamento. Porque santidade não é sobre fazer tudo, equilibrar todos os pratos com perfeição, mas ordenar tudo à luz daquilo que realmente importa. Gostaram do primeiro episódio da nossa nova série? Comenta aqui embaixo qual santa você gostaria que eu falasse. Olha só, quantas histórias inspiradoras, né? Que a gente está acompanhando aqui. Na sequência dos vídeos que a gente recebeu dos nossos convidados, a gente vai ter aí agora mais alguns convidados que quiseram passar aqui nessa edição especial e deixar a mensagem. Confere. Ei, Ju, querida, tô passando aqui rapidamente para te agradecer pelo seu empenho e esforço, fazendo um podcast sempre com tantas informações importantes necessárias para nós pais, para nós brasileiros. Foi uma honra para mim ter podido participar e é uma honra ter você ao meu lado, no sentido da gente estar junto nas trincheiras, né? A gente não desiste, mãe não desiste, e mãe consciente, então menos ainda. A gente sabe o que a gente não quer dos nossos filhos, e a gente sabe o que a gente precisa fazer, né? E para evitar que o mal chegue, né? Então é o que você tenta demonstrar em cada podcast, tão bem conduzido, com tanta maestria, sempre com a presença de Deus forte, porque faz parte de verdade da sua vida, né? Então, assim, é só agradecer. Muito obrigada por você não desistir do nosso país, por você ser a pessoa maravilhosa que você é, tão preparada, tão dedicada, tão empenhada, que não desiste nunca. Siga firme, conte comigo e naquilo que a gente puder, estaremos juntos. Um beijo grande, felicidades. Ju, passando por aqui para te dar os parabéns por esse 100º programa, dizer que foi um prazer ser entrevistado por você, conversar com você, falar um pouco do meu processo de conversão, toda essa minha caminhada antes desse, digamos, retorno para a Igreja Católica, viu? Um beijo grande, todo sucesso do mundo para você, que Deus te ilumine grandemente nessa caminhada. Olá, Juliana, aqui é o Anderson da Bible Class e eu também quero parabenizar você e toda a sua equipe de trabalho por este marco especial, o 100º episódio do Reunião de Pais. Uma honra para nós fazer parte dessa história, um privilégio deixar registrado o nosso trabalho com o inglês no episódio 75. Não se trata apenas de 100 episódios, se trata de um grande acervo de informação, cultura e valores para toda a família. Que Deus abençoe sua vida, seu trabalho, a sua família, e que muitos episódios possam se somar a este grande trabalho que você desenvolve. Um forte abraço, parabéns pelo 100º episódio do Reunião de Pais. Parabéns, Ju, parabéns ao Reunião de Pais, chegando aí no 100º podcast, e isso é lindo. Algum tempo atrás, talvez mais de um ano atrás, eu pude participar, e foi muito interessante que aconteceu uma coisa ali que eu não esperava na gravação de podcast, onde eu já participei de outros. A Ju me perguntou por quem eu viveria. E quando eu expliquei, falei das minhas filhas, da minha esposa, né, e tal, a Ju fez uma outra pergunta que mudou minha vida. Eu falo que foi um pontapé muito forte. Ela falou: e o que você tem feito para viver? E ali eu criei consciência que eu não estava fazendo muita coisa para minha vida, de fato, para minha saúde. E ali fiz algumas mudanças na minha vida, quem me acompanha sabe, né? Comecei a me cuidar mais para poder viver por essas pessoas que tanto amo. Então, sou muito grato à Reunião de Pais e a Ju. Obrigado pela mudança, pela transformação. Olá, pessoal, tudo bem? Tio Caio aqui na área, passando para desejar
os meus parabéns para Juliana Pereira, ela criadora do Reunião de Pais Podcast e que chegou ao capítulo 100. Eu fiz parte dessa história do Reunião de Pais Podcast. Foi um momento muito especial para mim, foi uma conquista muito grande na minha vida, além da Ju ser minha amiga, minha cliente, né? Eu tenho um carinho muito grande. Ju, desejo tudo de melhor na sua vida. Quando você me convidou, eu de pronto aceitei e foi um momento muito gostoso, foi um bate-papo, uma conversa sobre a minha história de vida, sobre família, né, que é o mais importante e que o Reunião de Pais, ele preza por isso. Ju, parabéns, que você decole cada vez mais, muito sucesso na sua vida e que Deus abençoe cada vez mais essa trajetória. Já agradecendo aqui a Cláudia Diniz, o Beto, o Anderson do Bible Class, o queridíssimo Jorge Arantes, o meu quiropraxista, o tio Caio, que fez recreação das meninas, tantas festas aí que passaram aqui para deixar o recado deles. Agora vamos para as dicas culturais. Você tem alguma, mãe? Alguma dica cultural? Então, eu assisti uma série que se chama Chesapeake Shores. É muito legal, tá na Netflix. E conta a história de uma família, né? Uma família tradicional, mas com todas as nuances, as questões de cada um, né? E que sempre resolvem tudo juntos, né? Uhum. Então, por mais que seja cada um diferente, cada um com a sua peculiaridade, eles estão sempre juntos. Eu recomendo, porque ela é muito leve, ela é muito gostosa, e a paisagem é linda, e eu acho que ela traz, assim, reflexões. Muito bem, aí você vai conferir agora o teaser dessa produção que está disponível no Netflix. It's an app that I have. It keeps my entire life on schedule, so I don't miss anything. If you have to be reminded not to miss something, you might be missing everything. Everyone always thought you two would end up together. And that was the plan, right? Yes, that was the plan when we were 16 years old. It's a good plan. He said it reminded him of the best time in his life. My first night home. Bom, eu também quis trazer uma dica cultural, já trouxe uma de um livro anteriormente, mas essa aqui tá muito fresca, porque eu terminei de ler esse livro ontem. Uhum. E aí eu trouxe o livro, a produção vai colocar na tela também o nome bonitinho, se chama Calma no Caos, do Dr. Saulo Barbosa, que é um médico. E eu achei muito legal esse livro, porque ele é um livro curto de ler, e ele fala sobre as ilhas de estabilidade para uma vida equilibrada e uma mente saudável. Nesse mundo que a gente vive, que é tão cheio de depressão, ansiedade, burnout, né? Quem não tem na família alguém que está passando por um problema assim, né? E aí ele menciona, eu vou dar um pequeno spoiler para você ficar com vontade de comprar o livro e ler. As 6 ilhas, vê se você concorda, mãe, que a gente tem que se ancorar pra gente, pra, assim, uma imagem, assim, pensa naquele filme Divertidamente? Sim. Que a menininha tem lá o controle do cérebro e as ilhas, é mais ou menos isso, essas ilhas que a gente tem que construir, que a gente tem que se apoiar. A primeira é a ilha da oração, que é muito importante, a gente tem que começar o nosso dia com essa força. Sim. E nos colocando no nosso lugar, nesse lugar que é insignificante diante da grandeza, da bondade de Deus conosco, né? Segunda, a ilha, a atividade física, que também contribui muito para a nossa saúde, inclusive para baixar os níveis de ansiedade. Terceira ilha, a beleza e a ordem, né? Como a gente precisa da ordem, da beleza que nos inspira, que vem das artes, da boa música, da natureza. Sim. A meditação e a presença total, que a gente fazer esses exercícios de estar onde a gente está, que nem agora, a gente aqui conversando, sem olhar no celular, sem distração, desse momento presente. E as 2 últimas ilhas, a ilha da leitura, que nos ajuda com a formação do imaginário, da gente poder viver outras vidas através das histórias, vivenciar problemas que a gente não teria se a gente não lesse os livros, né? Transformar os nossos problemas, colocá-los em perspectiva quando a gente lê histórias muito difíceis, como, por exemplo, histórias
como o Viktor Frankl, que esteve nos campos de concentração nazistas, Em Busca de Sentido. Em Busca de né? Sentido. Então, isso é importante. E, por fim, a escrita. Ele coloca como sendo importante esse exercício da gente colocar no papel o nosso dia, os nossos pensamentos, porque isso nos ajuda a organizar e também ajuda a gente a contar a nossa história. Sim, eu concordo com todos. Gostou né? das ilhas? Muito legal. É bem legal. Eu acho esse livro. que a oração, eu começo o meu dia com oração, né? É importante para mim. Começar rezando, eu rezo o terço, a oração da manhã do Frei Dom Adair, não é? Dom Adair. Muito legal, eu faço a da manhã e da noite. E depois os exercícios, a organização. E isso que você falou de anotar é muito importante para você tirar isso da sua cabeça. Exato. Porque aí você vai ficar tranquila. Aí você libera espaço. Você libera espaço. Então você anota as coisas que você tem que fazer no outro dia, por exemplo. É isso. E daí eu acho que você fica tranquila. Agora, para mim, a oração, assim, ela liberta, né? Então, o terço, eu rezo o terço de manhã e eu rezo o terço à noite. Sim. O terço é bom porque ele dá uma você vincula 2 ilhas, né? Que é a oração e a meditação. Eu acho que o terço, ele também nos coloca no tempo presente, porque você, quando tá fazendo a oração do terço, você não tem como ficar toda hora fugindo, né? Não, você tem que ficar ali. Você tá ali com as contas, você tá contando, então isso também te ajuda a ficar neste lugar, né? Muito legal o livro. Muito bom. Legal. Bom, antes da gente partir para a nossa chamada oral, a gente vai conferir mais algumas mensagens de entrevistados aqui no nosso canal do Reunião de Pais. Confere. 100 episódios de Reunião de Pais e eu tive a honra, o prazer de fazer parte dessa história. Parabéns por essa jornada, por esse trabalho, por todas as vidas que têm passado por aí e todas as outras vidas que têm sido alcançadas, que possam vir muitos e muitos outros episódios. Parabéns a todos vocês que estão à frente desse trabalho lindo. Meus parabéns ao podcast Reunião de Pais, que chega ao 100º episódio. Que a Juliana sempre possa trazer presenças inspiradoras. Esse trabalho tão importante que o canal Reunião de Pais tem promovido para o resgate dos valores da família e voltar os nossos olhos para aquilo que realmente importa. Meu agradecimento também por ter participado de um dos episódios e vida longa. Parabéns! Oi, pessoal! O podcast Reunião de Pais chegou ao 100º episódio e nós somos muito gratos por fazer parte dessa história. Estamos gravando esse vídeo para parabenizar e para desejar que esse canal seja tenha muito sucesso. Essa aqui é a nossa pequenininha que nós falamos no nosso episódio. Beatriz, nosso anjinho. Fala alguma coisa, Beatriz, pra tia Ju. A gente adorou ter participado do canal, foi uma conversa muito maravilhosa e a gente espera que esse canal só cresça e que dê muitos frutos. Parabéns, Ju, pela iniciativa, pelo brilhantismo, pelos temas abordados. Nós adoramos o podcast Reunião de Pais. Um beijo. Beijo. Parabéns. Beijo. Quanta alegria. Juliana, Reunião de Pais número 100. Muito obrigado por permitir que eu fizesse parte da história desse podcast. Muito obrigado por permitir que eu participasse e entregasse um pouco das minhas ideias, das minhas convicções. Mas certamente o meu agradecimento vai porque tantos outros fizeram a mesma coisa e engrandeceram a nossa comunidade. Parabéns, minha amada. Quanta bênção. Que Deus continue abençoando esse caminho e que outros 100 e mais 100 e mais 100 venham debaixo das bênçãos. Muito obrigado e parabéns. Fala pessoal, João Paulo Lima aqui, passando para dar os parabéns para minha querida amiga Ju Pereda, pelos 100 episódios do podcast Reunião de Pais, a qual eu tive a oportunidade de participar em um deles. Fizemos um especial de Natal, todo musical. Ju, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo dom da tua vida, minha irmã. Eu acredito que a grande virtude que podemos ter é oferecer à humanidade todos os dons que Deus nos deu, e você tem feito isso com tanto carinho,
com tanta emoção, com tanta dedicação. Continua, te desejo muitos outros programas, viu? E tô à disposição. Bora cantar junto. Grande abraço, Ju. Fica com Deus. Juliana Pereda, minha amiga. Que admiração que eu tenho por você, viu? 100 programas, 100 episódios do podcast Reunião de Pais. Um projeto seu, um projeto corajoso, um projeto que não foi feito para todos, foi feito para alguns, para as pessoas que realmente querem entender sobre a nossa sociedade, sobre a criação dos nossos filhos, sobre os poderes e milagres da fé. Um programa que trata de educação, que trata de comportamento, que trata da vida das pessoas de bem. Que bom, Juliana, 100 programas, não é para qualquer um. Hoje em dia todo mundo quer velocidade, quer público muito rápido, e você não. Você tem essa marca da persistência, a persistência pela boa informação. E eu só tenho que te parabenizar, viu? E 100º programa agora, e eu espero estar aqui fazendo mais um vídeo, te agradecendo e te parabenizando pelo seu 1000º programa. Que chegue a 1000, que chegue a 5000. Você merece. Você é uma guerreira, você é uma pessoa que luta com toda a sua força para sempre trazer para todos nós a boa informação. Obrigado por você e por esse programa, esse podcast, Reunião de Pais existir. Muito obrigado. Parabéns, minha amiga, parabéns. Aí agora agradecendo mais uma leva de entrevistados, o Cláudio Palhaço, da Trupe do Riso, que esteve aqui com a gente, a Mariana, violinista do episódio 91, Cris Diogo, com a Biazinha, que participou do vídeo, Fernando Magalhães, que eu mencionei a indicação do livro, Toda a Alma de Todo Apostolado, João Paulo Lima e, por fim, o Nando Baltazar, que não foi um entrevistado, mas ele é produtor de TV e ele foi um dos grandes incentivadores lá no comecinho. O Nando Baltazar, ele produziu, trabalhou para a Rede Globo por muito tempo, nos últimos anos tem trabalhado com Luiz Ernesto Lacombe e outros jornalistas, e ele me deu grandes insights e me ajudou bastante. Muito legal. E eu fiquei muito honrada e muito feliz que ele quis deixar uma mensagem aqui gravada. Um beijo para todo mundo. Bom, chegou a hora da chamada oral com a minha mãe, hein? No Reunião de Pais. Roda a vinheta. Você sabe como é que funciona, né? Sim. Você já assistiu, né? Já, claro, né? Então tá bom. Então é assim, eu falo a frase e você termina, certo? Tá bom. Mãe, Deus é a nossa vida, é tudo para nós. É tudo que temos que... Tudo que é importante. Família é? A família é a base. É a base da nossa existência. Muito bem. Uma nota alta vai para... Uma nota alta vai para fé também, né? Para Jesus. Né? Uma nota baixa? Vai para quem não exerce a compaixão, né? Então, você não exercer a compaixão, eu acho que você se transforma em nada. Você endurece o seu coração. Exato. E uma lição de casa para quem está nos assistindo, se quiser olhar para a sua câmera ali e dar a sua lição de casa. Olha, quem está passando por qualquer problema, reza o terço, tá? Quem precisa resolver alguma coisa, reza o terço. Enfim... Em qualquer momento, reza o terço. Olha só, acho que ficou bem claro que rezar o terço é algo importante. Muito bem, mãe. Obrigada por ter estado aqui comigo. Acho que foi muito importante. Muito legal. Como é importante a gente receber a força da nossa família, né, nos nossos projetos. Você é uma pessoa que está comigo não só na minha vida, mas também no trabalho. Há 26 anos. Junta sempre. Obrigada, eu te amo muito. Eu também te amo, filha. Acho que muito Deus do que abençoe. Eu sou tem a ver, assim, eu carrego muito de você dentro de mim, né? Como a gente carrega as outras pessoas.
E eu tenho certeza que muita gente vai assistir, vai se relacionar, vai se ver, né? Vai ser o episódio mais assistido. Olha só, hein? Profetizando mais uma vez. Profetizando. Bom, você que nos acompanhou até agora, não deixa de se inscrever no canal, encaminhar essa conversa para quem vocês gostariam que assistissem, naquele grupo de família, que às vezes o pessoal briga, né? Tá aí uma conversa importante pra gente levar. Sim. Né? A gente se vê no próximo Reunião de Pais. Tchau. A tranquilidade de viajar com o amigo certo. Cultura inglesa. O inglês que você leva pra vida com confiança para ganhar o mundo.